Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade, venha a divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 6, Vida na Divina Vontade. Continuando então nossos estudos, vamos para o próximo trecho, que nós vamos falar sobre a Divina Vontade, que é 375, 27 de maio de 1900. O amor e a graça penetram nas profundezas do ser do homem. Esta manhã, sentindo-me mais do que nunca afligida pela privação do meu sumo bem, assim que me fez ver, disse-me: assim como um vento impetuoso investe nas pessoas e penetra até nas vísceras, de modo a sacudir toda a pessoa, assim meu amor e minha graça, voando sobre as asas dos ventos, investem e penetram no coração, na mente e nas mais profundas partes do homem. Com tudo isso, o homem ingrato rejeita minha graça e me ofende. Oh, qual não é a minha acerba dor? Eu estava toda confusa e aniquilada em mim mesma e não ousava dizer uma só palavra, só pensava: como é que não vem? E também, se ele vier, não vejo claramente porque parece que perdi a claridade. Quem sabe se verei o seu lindo rosto revelado como antes? Enquanto isso pensava, meu benigno Jesus acrescentou: minha filha, por que temes? Se teu estado está nos céus pela união de nossas vontades? E querendo me animar e compadecer meu estado doloroso, me disse: tu és o meu Jó, meu novo Jó. Não te oprimas muito se não me vês com clareza. Disse-te desde outro dia que não venho como é habitual, porque quero castigar as nações. E se tu me visses com clareza, compreenderias o que eu estou fazendo. E teu coração, como recebeu o enxerto do meu, por isso sei que tu virias a sofrer. O que tu virias a sofrer, como o meu coração também está a sofrer, porque sou forçada a punir as criaturas. Então, para poupar-lhe estas dores, eu não me faço ver com clareza. Quem pode dizer as feridas que deixou em meu pobre coração? Ah, Senhor, dai-me a força para suportar a dor. Então, a Luísa ela é a vítima, a alma vítima é ainda apegada à parte humana de Jesus, né? Tem acesso ao que é humano de Jesus, ao contexto de redenção, que é a vinda de Jesus na sua humanidade. Então, nós temos 3 períodos do Fiat Supremo. O Fiat da criação, que é só ali a criação, né? Tudo que foi criado, e o homem que foi criado. Depois o Fiat da redenção, que foi o resgate do homem. E aí tudo que se refere à humanidade de Cristo.
o trabalho de Cristo em sua humanidade. Então, a vítima, a alma vítima que Luísa ainda ainda está em contato, né, com a parte da redenção. E agora tem o fiat da santificação, que é o terceiro fiat, que é o que ele vai ainda falar com a Luísa, né? Que é a parte da divindade dele 100%, que é o voltar à ordem primordial da criação. É isso que a gente está caminhando, a gente está indo e falando desse ponto, do que é para nós vivermos agora. Mas a gente tem que entender que a Luísa, ela passa por esse processo para uma preparação para abrir o campo para o fiat da santificação. Então, ela é alma vítima e por isso ela sofre essas realidades. Eu coloquei esse trecho aqui, né, por causa que tem a ver com a vontade divina, que ele já está tocando no assunto, né, da vontade de Deus. Então, aqui ele está falando que você não deveria ter medo se o teu estado está nos céus, pela união de nossas vontades. Então, ela está com medo, está aniquilada, está confusa, né? E aí questionando por que ele não vem. E ele disse, né, para ela antes disso, antes dela pensar tudo isso, porque ela estava afligida pela privação de Jesus, que não vinha vê-la como sempre. E ela é uma vítima, enquanto ele não vem é porque ele está castigando as pessoas, ele vai explicar isso. Então, constantemente, esse mesmo diálogo não muda, constantemente ele vai falar sobre isso várias e várias vezes, explicando para ela o motivo da privação. Sendo esse motivo no início. Depois ele vai mudar, sendo outro motivo. Aí a gente vai chegar lá, né? Mas por enquanto ainda estamos no volume 3, e o volume 3 ainda é o preparativo, ainda ela está sendo forjada ali para abrir campo ainda para o Fiat Supremo atuar nela, então só vai aparecer mesmo mais para frente. Mas vamos preparando já desde já também nós o campo para entendermos o que virá à frente. Então ele fala que assim como um vento impetuoso investe nas pessoas e penetra até nas vísceras, de modo a sacudir toda a pessoa, né, um vento forte, assim o meu amor e minha graça é como esse vento forte, impetuoso, voa sobre as asas dos ventos e investem e penetram no coração e na mente e nas mais profundas partes do homem. Então, o amor dele, a graça, também é forte o suficiente para penetrar nas almas humanas, né, na mente e no coração. Com tudo isso, mesmo assim, ele trabalhando assim, o homem ingrato rejeita a graça e ofende, ó qual não é a minha acerba-dor. Então, isso acontece constantemente. Até fiz um áudio hoje no grupo e partilhei no nosso grupo de estudo sobre isso, que o homem ele recebe o investimento do amor de Deus para poder amar, mas ele usa esse investimento de Deus que ele recebe para ofender o Criador. Ele rejeita o trabalho para fazer o bem, mas sim para fazer e usa para si mesmo. Usa toda essa força positiva que Deus dá para ele virar e distorcer isso para o seu bem próprio e seu próprio egoísmo e para pecar. Então é uma coisa terrível. Ele ofende muito a Deus por usar o amor de Deus, o trabalho de Deus em direção a ele, para ele amar, para ele fazer o bem, e ele faz o mal. Então ele reverte aquilo que Deus envia para ele para produzir o mal. Deus constantemente, em todos os momentos, ele está enviando o amor para nós, graças para nós, o tempo todo. Até para as pessoas que às vezes não merecem, elas estão recebendo, mas elas vão recebendo para usar para o bem, para dando mais uma oportunidade para elas. Mas elas não fazem. Muitas vezes elas pervertem aquele ato de Deus, fazendo o mal, fazendo algo egoísta em direção a si próprias. Aí acabam pecando. E aí usam o bem que Deus envia para distorcer esse bem e reverter para o mal. E isso chega a ser um pecado abominável, que é o pecado, né? Esse é o pecado. O pecado é justamente essa ofensa maior para Deus, pegar o que é de Deus e transformar em algo ruim, em algo mal. E é o que o homem faz, porque nós somos seres totalmente conservados por Deus. Tudo que nós somos, até o pecado que está sendo produzido por nós, vem por uma influência divina, de uma força divina que Deus dá para você viver nesse dia, para você viver esse mais um dia. E você usa toda essa força que Deus te deu para mais um dia para pecar, para ofendê-lo. Então isso é muito grave, né? Mas é a sua liberdade. Deus, ele te deixa livre e você está escolhendo. E você está plantando aquilo que você vai colher futuramente. Isso se você não se arrepender do que você fez. Então é muito triste essa realidade, né? Do homem pecar. Por isso que Jesus se ofende muito. E ele fala, você não imagina como é a minha
dor, né? O que eu tô sentindo. E aí ela fica toda confusa, aniquilada por isso. E ela, mesmo assim, só pensa nesse momento na dor que ela tá sentindo, né? Que ela não vê mais, ela, tipo, tá lamentando porque não vai ver mais Jesus e tudo. Aí ele fala, por que você teme se o teu estado está nos céus pela união da nossa vontade, né? Porque está na vontade de Deus esse teu estado, não deveria ter medo. Você agora é o meu novo Jó, né? Então você não deve te oprimir muito, se não me vês com clareza. Então, o novo Jó, imagina, né? Tá mostrando para ela que ela é uma sofredora na terra, que ela é uma serva sofredora, como Jó foi, né? E nele, ele estava sendo provado, né? Nas tribulações ali, muito forte. E ela também está, mas é a vontade de Deus, né? Então, não te oprimas muito se não me vês com clareza. Disse-te desde outro dia que não venho como é habitual, porque quero castigar as nações. Então, quando ele não vem, ele está castigando. E se ele vem, ela vai vê-lo muito machucado, ferido, muito afligido, e isso vai fazer ela sofrer muito. E por isso ele não quer dar essa dor a ela. Aí ele fala, para poupar-lhe essas dores, eu não me faço ver com clareza. Aí ela fica triste porque ela quer ver de qualquer jeito, né? Ela quer e ela, dá-me força para suportar a dor da tua ausência, né? Para ela é um inferno em vida, né? O fato de não ver Jesus. Ela acostumou-se a ver Jesus, mas essa visão de Jesus, gente, não é a gente não deve querer isso, porque a vida na divina vontade que Jesus forja na Luísa e para nós é para que a gente possa servir os seus interesses e não ele servir os nossos. Então ela está exigindo uma coisa para ela quer ser amada por Deus, mas ela que tem que amar a Deus. Deus já amou o suficiente todos nós. Então a gente não tem que exigir essa realidade de querer ver a Deus. Só se eu ver, mas ver a Deus é uma recompensa. É ser amado por Deus. Você ver a Deus, você ter esses momentos de consolo, é ser amado por Deus. Mas só que a divina vontade, ela vem para que nós amemos a Deus e não que sejamos amados por Deus, porque Ele já nos ama só de nos conceder a vida. Se você está acordando todos os dias, é um sinal de que você é muito amado por Deus. E aí você precisa trabalhar agora para reparar a Deus, para fazer a vontade de Deus, que é reparar a Ele, os sofrimentos dele. Então, a vida na divina vontade é o ser humano se doando para Deus, é o ser humano se ofertando para Deus, se sacrificando, fazendo sacrifícios de amor por Deus. E aí Deus ficar satisfeito e não você ficar satisfeito. Então a Luísa ainda está ali num conflito de ela querer ser satisfeita por Deus, ela querer receber. Claro que Deus, ele ama dar, se dar para a criatura, e ele vai fazer isso muitas vezes. Mas não, a gente não deve exigir isso dele, a gente tem que não exigir e não esperar só isso dele. Os filhos da divina vontade são chamados a amar a Deus antes de esperar que ele nos ame, porque ele já nos ama. Então a pessoa já tem essa consciência através do fiat da criação, através do fiat da redenção e através do fiat da santificação, que a gente já é posse, né? Já tem posse desses três fiats. Então a gente tem que nos concentrar em sermos aquilo que Deus está pedindo. Então eu me concentro muito em explicar isso, para que você não fique se concentrando muito nessa realidade. Eu quero ver Jesus também. Ai, Jesus é tão bom. Ai, Jesus precisa me deixar vê-lo. Isso não é o motivo que vai fazer a gente realmente servir a Deus. Muitas pessoas viram Jesus, tiveram visões de Jesus, sonhos com Jesus, mas não mudou nada. A pessoa não mudou, né? Não mudou. Não veio a amar Jesus logo depois que viu Jesus. Muitas vezes deixou Jesus, né, de lado e continuou sofrendo, pecando, continuou o seu caminho longe de Deus, mesmo depois de ter tido uma experiência muito visível de Jesus. Então, pra você ver, você foi plenamente amado e você não soube amar de volta. Então, agora é a hora diferente. Agora Deus está te dando um novo passo, uma chave vai virar. Agora é você que ama a Deus, sem querer nada dele. Se ele der, amém, mas se ele não der, amém também. Você deve amar a Deus. Você vai agora prestar atenção nesses escritos, estudar esses conteúdos, compreender o que é viver na vontade divina e amar a Deus. Não ficar nessa choradeira que a Luísa tá, ai, choradeira, meu Deus, sei que lá, tô doendo, entendeu?
Então, a gente vai mudar a nossa sorte, né? Vamos mudar a nossa sorte para podermos viver essa graça com Deus, essa graça nova que Deus está trazendo de nós amarmos Ele. Ele está nos dando um dom de amarmos a Ele. Até agora, só Ele que nos amou e Ele só ficou sendo ofendido por nós, ofendido, levando, né, cacetada na cara, porta na cara. Ele vem te dar uma ajuda e você dá porta na cara. Você deixa ele falando sozinho e vai embora. Agora acabou essa fase. Agora deixa que você corra atrás dele. Que você, não clamando, vem Jesus, vem não. Agora você vai entender que ele está em tudo e que ele está, né? A sua divina vontade está acontecendo agora e você vai corresponder. Você vai aprender isso, aprender e compreender o que é viver nessa vontade de Deus, amando ele em tudo, em todas as ocasiões que te acontece, aceitando tudo que te acontece. Como a gente já está aprendendo, não sair da paz, que é a paz que vem da vida na divina vontade. Vamos falar sobre isso agora no trecho 383, 17 de junho de 1900. Colocar-se em Deus e não sair dos confins da paz é o mesmo. Então vamos lá. Como esta manhã, o bendito Jesus não vinha, em meu íntimo me sentia suscitar alguma sombra de perturbação. De novo, né? Sobre o porquê ele não vinha. Novamente, ela lá, né, tá nessa vida ainda. Então, ao vir, ele me disse: ela é assim mesmo, é a pequenez dela, nós também temos a nossa, segue em frente, tá? Minha filha, conter-se em Deus e não sair dos confins da paz é tudo o mesmo. Então, ela tá perturbada, ela tá querendo suscitar ali uma sombra de perturbação. E ele tá corrigindo ela. Então, ó, conter-se em Deus, se colocar em Deus e não sair dos confins da paz é o mesmo. Então, se você percebe um pouco de perturbação, é sinal de que você saiu um pouco de dentro de Deus, porque se preencher dele e não ter perfeita paz é impossível. Muito mais que os confins da paz são intermináveis. Antes, tudo que pertence a Deus é paz. Depois acrescentou: não sabes tu que as privações à alma servem como inverno às plantas, que faz que se aprofundem mais as raízes e as fortifica e as faz reverdecer e florescer em maio? Depois disso, transportou-me para fora de mim mesma e, tendo-lhe confiado várias necessidades, desapareceu. E eu encontrei mim mesma com o desejo de me manter sempre dentro de Deus, a fim de que me pudesse encontrar dentro desses confins da paz, né? Então, ela tentou ali obedecer Jesus, né? Então, você se colocar em Deus, né? Viver para adorá-lo, para amá-lo, para satisfazê-lo, né? Aceitar a sua vontade em tudo que acontece, em todas as ocasiões que lhe acontecem. Deus, ele está comunicando um propósito em todas as circunstâncias, né? E aí, tudo que está acontecendo tem um bem maravilhoso, que por mais que você não entenda, né, como funciona aquele bem, vai vir o bem, né? Qualquer problema que nos acontece, às vezes esconde ali uma solução. Às vezes é um sintoma de uma realidade que você precisa descobrir qual é a causa. Então, às vezes, uma briga que aconteceu na sua casa não é um problema em geral, mas sim tem uma coisa maior por trás, que você deve descobrir, rezar com Deus e ir conversar com Deus, refletir e tentar investigar para ver qual é o fundo do que está acontecendo. Então, tem uma solução que Deus está demonstrando através de um sintoma, que é uma briga, que é uma discussão, que é um desentendimento, que é um mal-estar de alguém. Então, às vezes, a gente se apega muito à dor que está acontecendo, mas a gente não olha para ver a fundo da onde vem essa dor e por que está acontecendo essa situação de contrariedade na minha casa. Qual é a causa? Então, às vezes, o seu filho está magoado, está chateado com alguma coisa e você precisa investigar, né? Se meter mesmo ali, se for possível ali, né, a fundo para descobrir aonde você pode ajudá-lo, o que pode acontecer. Então, às vezes é isso que Deus quer de você, que você investigue o que está acontecendo. Vai pesquisar, vai descobrir a fundo para descobrir o que está doendo, né? E para curar isso de uma vez por todas e ajudar o seu filho a se safar disso de uma vez por todas, a tirar pela raiz qualquer problema. Tentar buscar as soluções, né? Você precisa, uma conversa, né? Às vezes o seu filho adolescente está apaixonado e a menina não olha para a cara dele e ele tá triste, todo dia triste, tá lá, tal. E aí você às vezes tem a conversa certa,
a palavra certa, na hora certa. Mas se você não se interessa e ele está descontando em casa, né, toda a frustração dele, e você não se interessa em saber o que está acontecendo com ele, não vai atrás, não, né, não investiga com amor, com carinho, com atenção, né, faz algum agrado para ele, compra alguma coisa que ele goste muito, né, um chocolate, ou faz a comida preferida, faz ele sentar e fala, olha, a gente precisa conversar. Esse é seu comportamento. E aí você vai jogando. É uma pessoa que você tá gostando? Você tá gostando de alguma menina? Eu também gostava quando eu era adolescente, também de vários rapazes. E eu sofri. Daí você conta as suas histórias ali. Eu sofri muito por causa de uma pessoa. Depois eu vi que a pessoa tava só me abusando de mim. Ela fazia charme, ele fazia charme, mas era só para poder me humilhar e não sei o que lá. Então você vai jogando verde para colher madura e de repente aí seu filho fala, sua filha fala. E nisso que falar, você vai, então, olha, fica esperto, porque tem pessoas que não amam a gente, que não gostam da gente, que não querem saber da gente. Mas só que sabem que a gente gosta e querem só espezinhar a gente. Então, às vezes você tá se doendo por uma situação que às vezes a pessoa não gosta de verdade. Então tem que descobrir se a pessoa realmente gosta de você. E para você descobrir, você não pode ter medo, você tem que perguntar, nem que seja pelo celular. Você tem que perguntar para poder resolver, né? Para saber de vez, né? Falar de uma vez, olha, eu gosto de você. E você gosta de mim? Se a pessoa falar não, ponto, acabou. E aí você parte para outra. Você é jovem, tem muitas opções por aí, muitas pessoas mais legais que podem ser mais interessantes. E você fica sofrendo por uma situação, né, boba, gastando energia. Imagina quanta energia dentro de você que está se perdendo de coisas que você poderia fazer tão legal e você está aí perdendo tempo. Então, aí você vai e resolve um problemão junto com o seu filho. Ah, mas eu posso me meter na vida dele. E aí, depois que não der certo, ele pode vir, né, jogar na minha cara que ele foi falar com a menina e aí piorou a situação e todo mundo começou a gozar dele na escola e a menina. Então, eu tenho medo de me meter, que não sei o que lá. Eu falei, mas você tem que confiar em Deus. Se a gente faz na vontade de Deus, tudo que a gente faz com Deus não vai ser amaldiçoado. Então, quando a gente faz com a intenção unida a Deus, quando a gente fala, Senhor, me ajuda a falar com meu filho essa situação, quando Deus está orientando você, Ele não permite que nada dessas coisas aconteçam. Ele faz a parte dele e você faz a sua. Então, na divina vontade, todas essas atitudes que você faz, por mais simples que elas sejam, não vão trazer essas tragédias. Por quê? Porque Deus está no comando junto com você, está indo junto. Ele está indo junto com você. Agora, quando a gente faz isso sem Deus, sabe? Sem Deus, uma mãe que não está na divina vontade, às vezes ela também tem esse interesse de ajudar o filho, mas ela não tem essa fusão com Deus, na mesma vontade. Ela não está junto, caminhando na mesma direção que Deus está, entendeu? Ela não está vivendo com a intenção de viver na vontade de Deus. E aí isso muda tudo, muda tudo. Então aí Deus, ele vai trabalhar junto, é como se duas mãos estivessem no assunto. Você com a parte humana e Deus com a parte divina. E aí ele não permite, né, que esses conselhos que você dá para o seu filho, se ele obedecer, Deus não vai permitir que isso ocasione em alguma desgraça no futuro, não permite. Todas essas possibilidades ruins que você acha que pode ser possível é da vontade humana. E aí você tem que calar esse medo e ficar com Deus e confiar que Deus está com você e que Ele vai blindar o seu filho, que Ele vai proteger o seu filho de que aconteça qualquer, né, esse rechaço depois né, entendeu? Não vai permitir que aconteça. Mãe, eu fui lá e falei com ela e depois aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí piorou. Não vai acontecer. Eu garanto, tá? Aqui, desde quando eu comecei a viver na vontade divina, antes, quando eu fazia as coisas fora da vontade divina, que eu não conhecia a divina vontade, eu tinha vaidade nas coisas que eu fazia. Então, não tinha Deus, tinha eu, só tinha o eu. Então, eu me metia nos assuntos e dava os conselhos e tal, e a pessoa fazia, aí
só dava confusão. Por quê? Porque era uma vaidade minha. Eu ajudei meu filho, eu sou espertona, eu não sei o que lá. E aí era só eu, não tinha Deus. Depois que eu entrei na Divina Vontade, aí mudou tudo. Aí eu fui observando os acontecimentos, observando as coisas que iam acontecendo. E só quando acontecia dentro dessa ordem que Deus dispõe, né, me mostrava, eu perguntava para Deus, eu pedia para Deus a luz, para Ele me instruir o que eu devia fazer. Ele me instruía, vai falar com seu filho. Ele tocava no meu coração, vai resolver isso aí. Conversa com ele, investiga, dá os conselhos para ele, igual o que você, né, o que você viu no seu coração é eu que estou colocando no seu coração. E eu comecei a confiar. E aí eu falava e meus filhos obedeciam o que eu falava, seguiam à risca o que eu dizia e acontecia que tudo dava certo. Vocês precisavam ver. Tudo o que eu aconselhava os meus filhos, eles obedeciam do jeitinho que Deus pedia para eles fazer através de mim. E daí, batata. Tudo dava certo. Tudo se resolvia. Tudo voltava à paz no coração e Deus conseguia limpar toda aquela tristeza da pessoa, resolvia tudo. E eles começaram a perceber que Deus estava mesmo na vida deles, porque eu falava que Deus está na sua vida. Então, vocês têm que ir na missa, vocês têm que rezar, vocês têm que ler a Bíblia. Se vocês não estiverem indo na missa, né, vocês não vão ter essa proteção de Deus. E aí eles começaram a perceber essa proteção de Deus, sabe? Essa providência de Deus junto com o ato do humano. Eu comecei a influenciar minha família, meu marido, meus filhos. E Deus sempre, nunca decepcionou. Deus mostrou a proteção dele, permitindo que todas as desgraças que poderiam acontecer não aconteciam, entendeu? Era tudo burlado por uma ação assim especial de Deus. E aí mudou tudo desde que eu vivo na vontade divina. Então eu aconselho as pessoas e elas vão fazer as coisas. Muitas vezes elas vão lá fazer o que foi aconselhado à risca. E Deus está lá junto com o conselho, né? Na hora que a pessoa obedeceu, mal de falar, fez aquilo orientado, né, na divina vontade, Deus estava lá e pôs a mão embaixo e resolveu e deixou que tudo se resolvesse e a paz fosse perfeita e uma certeza absoluta de que fizeram o melhor. E é permanente. Você acha que depois de 10 dias, de um mês, a pessoa volta para mim, ai, me arrependo, me arrependo. Não, ninguém nunca se arrependeu. Nunca. Nunca ninguém voltou para falar aquilo que você me aconselhou. Nossa, depois de um mês deu tudo errado. Não, ninguém nunca falhou. Foi uma coisa permanente. Então a paz de Deus é real, é permanente. Mas eu falo para você, só aconteceu isso de verdade na divina vontade. Fora da divina vontade, não aconteceu. Porque a gente, quando não está com o conhecimento da divina vontade, a gente pensa na gente. Ah, foi eu boa, eu sou boazona. Ah, foi eu que dei o conselho pro meu filho, eu sou uma ótima mãe, sei lá. E já era. Se você se revestir do seu eu, aí Jesus cai fora. Ele não está presente, entendeu? Ele não entra no jogo. Agora, se você não tem isso, você sabe que é só Deus que vai fazer tudo e você tá junto com Deus, mas quem está fazendo tudo é Deus. Você só é um instrumento dele, né, um canal dele. Aí quando você entra nesse nada, né, na humildade do nada que ele pede para você ser, né, eu sou nada e Deus é tudo. Quando você entra nessa realidade do conhecimento de si mesmo, de que você sem Deus não é nada, então que é tudo Deus, na verdade, que realiza através de você, aí quando você tem essa intenção perfeita, que é a intenção movida na divina vontade, pelos conhecimentos do Fiat na divina vontade, aí Deus entra. Ele vem com tudo e ele não sai, não sai. Agora, se a gente não tá nesse conhecimento, aí a gente não tem esse benefício. Então é muito grande trabalhar com Deus, é muito grande e essa paz é verdadeira. Essa paz é verdadeira. Então, estar em Deus é nunca sair dessa certeza da paz, porque Ele vai te conduzir a viver nessa paz. Ah, Aline, mas você está sempre em paz? Você está sempre... Nunca acontece nada? Nunca. É difícil acontecer. Se acontece, é aquilo que eu falei, é um sintoma de um problema que eu preciso resolver. Aí eu preciso pedir a ajuda de Deus e resolver um problema. Então, quando acontece, é um sintoma, né, de uma solução que eu preciso, né, providenciar junto com Deus. Aí acontece um sofrimento, esse sofrimento, essa perturbação, essa amargura, essa coisa é um sintoma que Deus permitiu que
viesse à tona, como é o corpo da gente, vem um sintoma, uma dor, e você descobre que você tem uma infecção, que tem uma pneumonia, né? Uma tosse estranha, aí, entendeu? E é tudo livramento. O sintoma acaba sendo muitas vezes o livramento, porque daí você vai tratar, o médico dá o remédio e se cura e fica tudo bem. Então, isso acontece na Divina Vontade bastante, vir circunstâncias de sintomas, que você vai começar a trabalhar para resolver isso, tá? Então, não tem medo, porque se você tá junto com Deus, vai voltar essa paz. E vai ter uma paz mesmo no meio desse probleminha, mesmo enquanto tá o sintoma, você fica em paz, porque você sabe que Deus está no comando e Deus tem o propósito de resolver grandes coisas através desse probleminha, entendeu? Ele quer trazer uma solução grandiosa para acalmar os ânimos nossos, né? Acalmar as circunstâncias e trazer uma grande graça, um grande livramento, uma grande vida por trás de toda essa realidade. Então é muito importante estar em Deus e nunca desconfiar dessa paz que vem dele. Amém? Então eu espero ter te ajudado. Poderia falar muito mais coisas da paz, mas eu acho que o principal é o viver na vontade divina, porque é o sinal maior, é a paz. Viver na vontade divina é a paz insondável, que nunca ninguém conhece. Só quem conhece é quem realmente experimenta essa vida na divina vontade. Amém? Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.